Olá, cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui apresentando a nossa segunda videoaula. Bem como na aula anterior, solicito que anote as dúvidas que aparecerem e depois poste em nosso fórum Tira Dúvidas pertinente à aula. Também é bom lembrar que para obter um bom resultado é necessário a dedicação aos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que leia todo o caderno didático, bem como realize as atividades propostas. Na primeira semana, vimos a aula 1 e a aula 2 do nosso caderno didático, onde abordamos assuntos de introdução à programação, fundamentos da linguagem, os comandos de entrada e saída e os tipos de dados, como as nossas variáveis e constantes. Nesta aula, iremos estudar as unidades 3 e 4 do nosso caderno didático, abordando os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Também iremos aprender os comandos condicionais, if, else, if. Iniciaremos agora a nossa segunda videoaula. Vamos lá? Bom, pessoal, na aula anterior vimos como declarar variáveis, os comandos de leitura e escrita e alguns recursos da IDE DevC++. É extremamente necessário que aprofundem o conhecimento através do caderno didático. É com ele que conseguiremos resolver nossas atividades. As videoaulas norteiam os nossos estudos e aprendemos alguns comandos básicos para que possamos implementar as atividades do caderno. Nesta aula, vamos ver a questão dos operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação, divisão, resto de uma divisão, o incremento e decremento de variáveis. Vamos ver também o operador de atribuição, que é o símbolo do igual. Os operadores relacionais, que é o sinal maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, e diferente. Também vamos ver os operadores lógicos e os comandos de condição: if, else, if. Bom, então vamos abrir o DevC++, que a gente já tem instalado. Vamos só clicar. Está carregando. Abriu. É bom lembrar uma coisa: para quem tem algum antivírus instalado, se ele ficar bloqueando, pode desativá-lo durante o processo que a gente vai estar realizando os testes, porque pode estar pegando ele como um vírus. Então vamos vir aqui e vou desabilitar o meu antivírus por um período. Feito isso, agora podemos iniciar o nosso programa. Primeiro, vamos incluir as nossas bibliotecas necessárias, que no momento, vamos abrir então aqui o nosso novo arquivo fonte para iniciar o nosso programa. Começo lá incluindo as bibliotecas, tralha, include. Qual a biblioteca que eu vou incluir primeiro? A minha biblioteca de entrada e saída. Então, stdio.h. Vamos aproveitar e incluir também, include a nossa biblioteca, que vai nos permitir definir a língua utilizada no programa, que no caso nosso vai ser a língua portuguesa, para a gente utilizar a acentuação. Então, locale.h. Pronto. No momento vamos definir somente essas bibliotecas. Futuramente, se precisar incluir alguma mais, a gente pode estar inserindo aqui. Vamos iniciar então a nossa função principal e que vai ser dentro dela que a gente vai estar digitando
o nosso programa. Então eu coloco main, abre e fecha parênteses, e aqui entre chaves vai ser onde eu vou colocar, a gente vai digitar o nosso programa. Beleza, vamos iniciar definindo a linguagem, a língua então. Set locale, qual que vai ser a nossa língua utilizada? Eu coloco LC underline português. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Vamos primeiramente criar um programa para estudarmos os operadores aritméticos. Sendo assim, vamos declarar e atribuir valores a algumas variáveis, para que a gente possa realizar algumas operações aritméticas. Então, vamos declarar aqui uma variável do tipo inteira, A igual a 17. Já estou fazendo ao mesmo tempo a declaração da minha variável A, falando que ela é do tipo inteira e atribuindo o valor 17 a ela. Vamos declarar uma segunda variável aqui, B igual a 3. Também estou falando que B é uma variável do tipo inteira e estou atribuindo a ela o valor 3. Vamos declarar mais duas variáveis aqui de forma diferente. Eu finalizo essa linha aqui e vou falar que int x e y. Agora estou apenas declarando duas variáveis, x e uma variável y, e não estou atribuindo nenhum valor a ela. Pode ser que ela venha conter lixo. Vamos declarar também uma variável aqui do tipo float, para a gente trabalhar com números reais. Então vou falar aqui float, que z é do tipo float, e ela está recebendo o valor 17 ponto, seria 17.0, e também uma variável z1 e uma variável z2. Finalizo a linha com ponto e vírgula. Estou falando que a minha variável z1 e z2 é do tipo float e ela não foi atribuído nenhum valor. Então a gente pode declarar as variáveis já atribuindo valores, declarar variáveis sem atribuir valores e na mesma linha declarar variáveis atribuindo e não atribuindo valores. Há diversas formas da gente estar fazendo essa declaração de variáveis. Vamos realizar agora algumas operações com essas informações, como por exemplo, falar que o meu x vai receber o meu A dividido pelo meu B, ou seja, o meu x vai ser o 17 dividido por 3. E vamos realizar outras operações também. E a gente vai mostrar essas informações trabalhadas com o comando printf. Então vamos fazer lá aqui printf, abre parênteses, abre aspas, vai ser o que? Vamos falar aqui, sendo A igual, vou colocar aqui agora o valor de A, então %B, %D, e B igual %D, por quê? Porque A é uma variável do tipo inteira, então eu falo que é %D, e B também é uma variável do tipo inteira, então %B. Aqui na hora de imprimir vai ficar sendo A igual a 17 e B igual a 13, a 3, desculpe, então
Então, dois pontos. Então, vamos colocar aqui que A dividido por B é igual e vai ter um valor aqui. Não, vamos fazer melhor aqui. Então, dois pontos. Vou colocar um barra N aqui. Vai quebrar a linha, vírgula. Vou colocar o conteúdo de A e o conteúdo de B. Barra N, contra barra N. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Então vai ficar lá na tela aparecendo. Sendo A igual a 17 e B igual a 3, então, vamos fazer as nossas contas agora. Printf, abre parênteses, abre aspas, x, que não tem valor nenhum, vai ser igual, vai receber o meu A dividido por B. A dividido por B, que vai ser igual, quem é o A? %D, vai ficar aqui, espaço, barra, espaço, %D, que vai ser o B, que isso vai ser igual a %D, o valor final aqui. Aí vamos quebrar a linha aqui, contra barra N, para que a gente possa imprimir outros comandos em outros lugares. Porém, a gente tem que estar falando quais são esses valores. Então, eu tenho que x é igual a A dividido por B, que é igual, quem é A? %D. Então, vou falar que o primeiro é A, vírgula, dividido, vai aparecer o outro %D, quem é? Seria o meu B. Então, B, que é igual a 1%D, que é igual a quem? Ao x, ao valor de x que vai estar recebendo. Então, coloco vírgula, x. Finalizo a linha com ponto e vírgula. Vamos realizar agora uma outra operação. Print F, abre parênteses, abre aspas, e vou falar agora que o meu y vai ser igual ao valor de A dividido por B, só que porém eu quero pegar o resto. O comando que pega o resto é o %. Mas para aparecer o %, eu tenho que colocar dois símbolos de %. Porque eu quero colocar um caractere especial, que é um recurso também utilizado pelo dev, que seria o %, que a gente já viu que eu coloco %D, eu coloco o conteúdo de uma variável. Então, se eu colocar %, vai aparecer somente 1%. Eu quero imprimir somente 1. B, a palavra, a letra, que é igual, quem? %D, novamente, %, para aparecer o %D, que vai ser o conteúdo da nossa segunda variável, que é igual a %D. Quebro a linha também, contra barra N, e agora eu vou colocar os valores, que vai ser quem? A, o primeiro valor, no segundo valor eu quero o B, e no último valor eu quero a resposta, que é o Y. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Vamos fazer mais uma operação aqui. Eu quero printar na tela, print F, abre parênteses, abre aspas,
E agora eu vou falar que a minha variável Z1, ela vai receber o meu Z, que é o 17, dividido por 3, dividido por B. Então, eu vou falar que Z1 é igual a Z dividido por B, que vai ser igual... Quem é Z? Porcento D. Porcento F. Porcento F. Z. Porcento F, que ele é do tipo float. Dividido porcento D, que vai ser o meu B, e isso vai ser igual a um resultado do tipo float. Então, porcento F, que vai ser o meu Z1. Então, eu quebro a linha aqui, caso eu queira a informação na linha de baixo, e vou colocar os valores. O primeiro valor vai ser o meu Z. Depois, o meu B. E por último, o meu Z1, que será o resultado final. E finalizo a linha com um ponto e vírgula. Vamos fazer uma outra aqui, que vai ser print f. Vamos colocar essas operações que a gente está realizando aqui na linha de cima. Então, eu tenho que o meu x recebe o meu A dividido por B, que foi essa primeira aqui. Então, o meu x está recebendo A dividido por B. O meu y recebe. Quando eu coloco um igual, é recebe. Se for o comando de igual mesmo para comparação, eu coloco 2. Aqui eu estou fazendo um comando de atribuição. Y, estou atribuindo, nessa primeira linha aqui, eu estou atribuindo a x o valor de A dividido por B. Eu tenho A que é 17 e B que é 3. Aqui eu vou ter o restante, o resto da divisão de A por B. Então, A porcento B. E eu tenho que o meu Z1 é igual a Z dividido por B. Finalizo com ponto e vírgula. E o meu Z2 é igual a A dividido por B. Então, sendo A 17 e B igual a 3, vamos realizar essas operações. A dividido por B, o restante de A por B, Z por B e A por B aqui no final. Finaliza a linha com ponto e vírgula. Voltando aqui ao nosso comando printf para passar as informações para o usuário, abre parênteses, aspas. E agora eu vou falar que o meu Z2 é igual a A dividido por B, que é o que a gente colocou lá em cima, que é igual
Quem é o A? Inteiro. Então, %d. Espaço. Dividido. Quem é o meu B? Inteiro. Então, %d de novo, que é do tipo inteiro. Espaço igual, vai dar um resultado que é um número real. Então, %f contra barra n, caso eu queira digitar mais uma informação no final, e vamos colocar os valores. O primeiro valor é quem? A. O segundo valor é quem? B. E o terceiro valor vai ser o Z2. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Vamos falar agora vamos executar esse programa. Então a gente precisa salvar e executar. Então vamos arquivo, salvar como, definir o local aonde vai salvar, como é a nossa segunda videoaula, e eu vou colocar o nome de operadores. Operadores. Salvamos e vamos executar. Se der algum erro, a gente vai procurar o erro. Executar, compilar e executar, ou simplesmente F11. Apareceu um erro lá, vamos verificar qual é o erro que apareceu. Então, o comando aqui, set locale lc all. E tem uma vírgula aqui também. Vamos salvar, pode vir aqui, ou Ctrl S. Executar, compilar e executar. Novamente um erro aqui. Então vamos olhar a linha set locale lc all. O comando é todo maiúsculo. Salvamos novamente e vamos executar. Beleza. Então apareceu lá, sendo A igual a 17 e B igual a 3, então, podem reparar que aqui apareceu uma vírgula, porque a gente colocou uma vírgula aqui. Vamos tirar essa vírgula. X é igual a A dividido por B. A é quem? 17. B é 3, 17 dividido por 3, que é igual a %d. Como a gente colocou, está fazendo divisão de inteiros aqui, e x é do tipo inteiro, ele vai mostrar somente a parte inteira da divisão, que seria 5 vezes 3, 15, e restaria 2. Que já é a linha de baixo aqui, que eu estou falando que o meu y é igual ao restante de A dividido por B, que é 2. Então, aqui pegou a parte do resto, o resultado da parte inteira, e aqui o restante, que é o %. Aqui eu estou falando que Z1 é igual a Z dividido por B. Quem é Z? 17.0 dividido por B, que é 3, que dá 5, alguma coisa. E aqui eu estou falando que Z2 é igual a A dividido por B, que é a mesma daqui de cima. Porém, estou
passando a resposta como um ponto flutuante. Então, está fazendo divisão de inteiros e está mostrando só a parte inteira. Vamos voltar aqui e corrigir aquela vírgula lá. Ctrl espaço, qualquer tecla, e vamos apagar essa vírgula aqui. Apagamos a vírgula. Ah, eu tenho que fazer toda a operação aqui? Não, eu posso fazer a operação já dentro do comando. Por exemplo, print f, abre parênteses, aspas, e eu vou colocar aqui a mais b é igual. Quem é o meu a? %d, que é um inteiro, mais, que é o meu b? %d, que também é um inteiro, espaço, que é igual, espaço, que vai dar um inteiro, %d. Finalizo a linha com barra, contra barra N, caso eu queira imprimir alguma coisa na linha de baixo. E aqui eu vou colocar os valores de A, de B, que eu já tenho, então o meu A e o meu B, e o resultado de A mais B. Quem é o resultado de A mais B? Eu não tenho, então vou fazer a soma já aqui dentro. A mais B. Entre parênteses eu coloco a minha soma. Finalizo a linha com um ponto e vírgula e vamos executar. Ou F11, ou então executar, compilar e executar. E aí eu tenho aqui o meu A 17, mais 3, que é o B, 17 mais 3, 20. Ctrl barra N, Ctrl barra N não, aperto qualquer tecla e volto ao meu editor. Bom pessoal, como a gente já viu como realizar as operações aritméticas e como atribuir valores, os operadores aritméticos e os operadores de atribuição, a gente agora vai ver os operadores condicionais, que é o nosso if, else, if. Para isso, vamos abrir um novo arquivo fonte. E vamos supor que a gente quer fazer um programa que leia dois números inteiros, o usuário vai digitar dois números inteiros e a gente vai verificar qual é o maior número ou então se eles são iguais. Então a gente começa lá incluindo as nossas bibliotecas, tralha, include entre sinal de menor que e maior que, a gente vai pôr a biblioteca de entrada e saída, stdio.h. Vamos também incluir, tralha, include a nossa biblioteca que vai nos permitir falar qual a língua que vai ser utilizada no programa, bloqueio.h. Feito isso, a gente vai começar o nosso programa. Main, nosso programa principal, e vamos iniciar o nosso, dentro do bloco do programa principal, iniciar o nosso programa. Primeiro vamos setar qual é a língua que vai ser utilizada. Set, bloqueio, LC, underline. A gente já viu que não pode escrever um maiúsculo e os outros minúsculos. Não pode escrever faltando o comando, tem que ser igual ao, vírgula. E qual vai ser a língua? Portuguesa. Então a gente escreve portuguese. Finalizamos a linha com ponto e vírgula. Como a gente vai ler dois números e comparar qual é o maior deles, ou se esses números são iguais, nós vamos fazer o quê? Int, declarar as variáveis. No 1, para o primeiro número,
e num 2 para o segundo número. Então eu tenho a possibilidade de armazenar dois números, porque eu estou reservando 2 espaços de memória para esses números. E chamei esses espaços de no 1 e no 2 e falei que eles são do tipo inteiro. Vamos garantir que esses espaços não contenham nada. Então eu vou falar que num 1 vai ser igual a num 2, que vai ser igual a 0. Mais uma forma aí da gente estar fazendo atribuição. Por que eu posso falar isso e eu sei que vai ser 0? Porque eu estou falando que num 2 é igual a 0 e que num 1 é igual a num 2. Ou seja, eu estou falando que todas as minhas duas variáveis recebem o valor 0. Estou atribuindo o valor 0 a todas as minhas variáveis, no 1 e no 2 aqui no caso. Vou começar solicitando ao usuário que digite dois números inteiros. Então eu coloco lá printf, abre parênteses, aspas, a sintaxe a gente já sabe, então digite dois números inteiros. Como eu coloquei que a língua é a portuguesa, eu posso colocar acentuação. Vai digitar dois números inteiros, finaliza a minha linha com ponto e vírgula. Vou precisar realizar essa leitura desses números com o comando scanf. Então eu coloco scanf, abre parênteses, aspas, %d, para o primeiro número inteiro, vírgula, e comercial, num 1. Guardei o meu primeiro número inteiro, ponto e vírgula. Vamos realizar a leitura do segundo número, que o usuário vai digitar. Scan, F, parênteses aspas, %d, porque é um número inteiro, e vou guardar esse número no endereço reservado para num 2. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Agora vamos usar o comando que nos permite fazer a comparação, que é o if. Vou falar aqui, se num 1, a minha variável, o primeiro número digitado, que foi num 1, maior que num 2, se num 1 for maior que num 2, eu vou fazer o quê? Eu vou printf, falar que, vou printar na tela, mostrar ao usuário, abre parênteses, aspas, o maior número digitado é, dois pontos, espaço, e vou mostrar esse número, %d, vírgula, quem é esse número? Num 1. Então eu estou falando que se num 1 for maior que num 2, o maior número digitado é %d num 1. Finalizo a minha linha com um ponto e vírgula. Se não for, mas se não for, else, se não for, pode ter dois casos. No 1 pode ser menor que num 2, ou seja, num 2 maior que num 1, né? Se no 1 não for maior que num 2, então é porque é o contrário. Num 1 pode ser menor que num 2. E aí? Se no 1 for menor que num 2.
Vamos indentar aqui para ficar bonitinho. Se não, se no 1 for maior que no 2, eu vou printar quem? Print f, abre parênteses, aspas, o maior número digitado é 2 pontos %d, porque só números inteiros, vírgula quem? Se no 1 for menor do que no 2, então é porque no 2 é maior. No 2. Finalizo a linha com ponto e vírgula. Mas se não, else, se no 1 não for menor do que no 2, então vai ser por quê? Printf, os números digitados são iguais. Os números digitados são iguais. Finalizo a linha com um ponto e vírgula. Vamos salvar e compilar. Arquivo, salvar como, na pastinha lá da nossa segunda videoaula. Como a gente já viu os operadores lá, que seriam os operadores aritméticos. Agora a gente vai falar que é os operadores condicionais. Operadores condicionais. Salvamos e vamos executar. Opa, tem um erro aqui. Vamos verificar qual que é esse erro. Aqui ele está nos falando que print não foi declarado neste escopo. Ah, tá. Então, o comando é printf. A gente tem que colocar correto o nome do comando. Salva, compilar e executar. Então, digite dois números, 7 e 3. O maior número digitado é 7. Fazemos ao contrário agora. Vamos lá de novo. Executar. Compilar e executar. F11. Digite dois números. Primeiro a gente colocou 7, depois 3. Agora eu vou colocar 3 e 7. O maior número digitado é 7. Então, agora vamos lá novamente. Vamos digitar os dois números iguais agora. Executar. 5 e 5. Os números digitados são iguais. Pressionamos qualquer tecla e voltamos ao nosso editor. Então, pessoal, nesta videoaula trabalhamos alguns operadores e os comandos condicionais. Com o tempo, como o tempo é muito curto, não podemos aprofundar nem implementar todos os programas do nosso caderno didático. Sendo assim, é de extrema importância que estudem o caderno e utilize-o como referência para resolver as atividades. Na sala podem encontrar a implementação de alguns programas. Eu vou deixar esses programas que a gente já está implementado lá na sala para vocês poderem estudar e, com base neles, fazer os demais exercícios. Aqui a gente não precisou falar que tinha um bloco de comando, abrindo e fechando parênteses, chaves, porque era apenas uma linha. Se a gente colocasse mais de uma linha dentro desse if, seria necessário a gente estar colocando eles entre esse bloco de comandos, para poder estar mostrando que isso tudo que estivesse aqui estaria fazendo parte desse primeiro if. Mas, como é uma linha só, a gente pode fazer dessa maneira.
Abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.